Com encenação de Nelson Monforte e produção de Hermano Maia, Virgílio Castelo subiu ao palco para dar vida ao texto de Pirandello, Ninguém e 100 Mil. Enquanto decorrem ainda as gravações da novela Laços de Sangue, onde veste a pele de Henrique Caldas Ribeiro, Virgílio Castelo sobe ao palco em Lisboa e está em fase de negociações para apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Miguel Domingos foi assistir a Ninguém e 100 Mil e mostra-lhe tudo. Olha bem para ele. Pente-te para a direita. Ninguém e 100 Mil do Prémio Nobel Pirandello é o novo desafio de Virgílio Castelo no Teatro Tivoli. É um espetáculo pensado para ser feito nos teatros fora de Lisboa e de repente há um produtor brasileiro que é inspirado por outros deuses e que se lembra de nos contratar para trazer aqui para o Tivoli, que é assustador, portanto que é um teatro muito grande, como uma hipótese de ter muita gente. E estamos todos um pouco ansiosos por saber como é que o público vai responder a este desafio. Ele não se mexeu, ficou pasmado a olhar para mim. Estava ali como um cão perdido, sem dono e sem nome. Quem era? Era eu? Mas podia muito bem ser qualquer outro, aquele ali. Mais um grande desafio, né? Eu já tive alguns, com alguns espetáculos brasileiros que eu fiz, que graças a Deus foram todos sucesso, casa cheia, a exemplo dos melhores do mundo, né, com o espetáculo Notícias Populares e com o Hermano Teu na Terra de Godard. E agora esse desafio tem um ponto especial, que é o fato de, pela primeira vez em 7 anos, produzindo em Portugal, espetáculos de teatro, de música e tudo mais. E eu estou trabalhando pela primeira vez com um ator português, uma produção portuguesa, nunca tinha feito. Estou feliz da vida porque tive a sorte de ter um grande ator português. O espetáculo em si é um espetáculo muito divertido. E a partir de um texto de um grande autor, que é o Pirandello. Portanto, o grande desafio era saber como é que nós conseguíamos fazer um espetáculo em que, a partir do texto de um grande autor, fosse ao mesmo tempo um espetáculo acessível a toda a gente. Mas pode o seu modo ser o meu. E conseguimos isso, é um espetáculo completamente transversal, em que tanto se entusiasma o espectador que conhece o texto do Pirandello, como o espectador que nunca ouviu falar de Pirandello, que nem faz ideia quem seja, e que vem ver e fica encantado. Ciclones, terremotos, mas o homem, bichinho perseverante, reconstrói, e tudo lhe serve de matéria de construção. Quando fizemos o espetáculo nas Caldas, foi muito engraçado porque havia uma senhora que dizia: pois, mas isto são as coisas que a gente pensa antes de dormir. Portanto, eu acho muito engraçado essa ideia de que tudo aquilo que nós temos na cabeça, a miscelânea de pensamentos que nos faz refletir sobre a existência, é um pouco aquilo que o Pirandello escreveu e que eu tento reproduzir neste espetáculo. Trabalhar com o Virgílio como é? É realizar um sonho. Acho que eu ainda não consigo perceber bem se estou a trabalhar com ele como ator ou como encenador, porque estou de fora. Eu acho que quando estamos de fora sofremos muito mais. Estou ali, aqueles 75 minutos, dizer força, 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 e a torcer. Comecei a fazer muitas loucuras. Mas para mim foi tudo muito forte, muito intenso. Foram meses de trabalho, ficar de fora, tentar compreender também as dificuldades, porque eu sei que isto é um trabalho muito difícil para qualquer ator, mas eu também, quando pensei no Virgílio, eu sabia o potencial e sabia as capacidades, não vou esconder isso. E para mim, eu já lhe disse isto várias vezes, eu acho que ele é simplesmente um dos melhores atores do mundo. Muito bem. Vamos então falar de factos. O Tivoli assusta muito porque já houve outros colegas portugueses e brasileiros que vieram aqui e que tiveram uma boa recepção eu confesso-vos que estou um bocadinho ansioso por saber qual é que vai ser o resultado. Há muita gente que não se apercebe que vir ao teatro pode ser uma experiência fantástica e divertida e por isso nós quisemos escolher um texto que fosse claramente apelativo para as pessoas e que, mesmo numa época de crise como aquela que nós estamos a viver agora, as pessoas percebam que conseguem divertir-se e pensar ao mesmo tempo. Não! 5 imbecis estão na vossa frente. Todos com o nome de mostarda. Como é que vê esta possibilidade de apresentar esta peça no Brasil? Eu acho que o Hermano Maia trouxe essa ideia e eu confesso que seria extraordinário, quer dizer, mas ainda seria mais assustador. Porque se já é complicado pensar em fazer este espetáculo no Tivoli com uma lotação de 1000 pessoas, portanto, levar isto para o Rio de Janeiro
Ópera São Paulo, onde o público não faz a menor ideia de quem é este ator português. Eu acho que é uma coisa ao nível do sonho, mas, quer dizer, como dizia um poeta português, o sonho comanda a vida, e eu espero que o sonho se torne realidade. Nós estamos sempre trazendo espetáculos do Brasil para Portugal, sempre. E eu acho que vai muito pouca coisa de Portugal para o Brasil. Entendeu? Então acho que está na hora da gente fazer isso, fazer o caminho inverso, né? O percurso inverso. E nós pretendemos levar esse espetáculo, sim, para fazer uma temporada no Brasil. Uma pretensão nossa, uma ousadia, mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu sempre vi o Brasil como uma força cultural muito grande e tem um público muito experiente e que está habituado a ver às vezes a nossa cultura mais popular, tem uma imagem. E ver um espetáculo contemporâneo de teatro com esta proposta simples, despojada, talvez, seria para mim maravilhoso ter este espetáculo a representar um bocadinho o que se faz de teatro em Portugal, e depois eles têm um carinho enorme pelo Pirandello. Então, para mim, seria maravilhoso ver esta leitura, esta versão, que não é um texto também muito feito a nível mundial. Há uns anos atrás vivi 8 meses no Rio e fui ver muito teatro. E acho que o público brasileiro tem uma maneira de se relacionar com o teatro muito diferente do público português. O público brasileiro vai ao teatro para gostar. O público português vem ao teatro para ver o que é que nós estamos a fazer mal. Portanto, é um bocadinho diferente, não é? Portanto, essa ideia de representar para um público que naturalmente sai de casa predisposto a gostar, como é o público brasileiro, eu acho que para mim seria uma experiência fascinante. E depois, tanto o Rio de Janeiro como São Paulo são cidades que têm uma tradição teatral enorme, permanente, consequente. Há teatro de todos os géneros e em todas as alturas do ano para toda a gente ver, para milhões de pessoas verem. Portanto, para mim seria uma experiência que eu acho que seria inesquecível. Só o tempo dirá se esta peça de teatro vai ao Brasil ou não. Até lá podemos ver Virgílio Castelo em Portugal. E já estamos mesmo a chegar ao final, mas ainda nos restam alguns segundos para lhe recordar que pode e deve adicionar-nos na página do Facebook, rever algumas das suas reportagens e entrevistas favoritas e estar sempre a par do que se passa no seu programa predileto. Nós regressamos para a semana, à hora de sempre, aqui na sua TV Globo Portugal. Até lá, fique muito bem, fique com algumas das melhores imagens de Caminho das Índias. Divirta-se e até para a semana.